E aí, gurizada, hoje eu vou explicar para vocês aqui um pouco de como funciona um dos relatórios principais que o Pedro estava ajudando vocês a criar aí, o Interactive Report. Isso aqui são capacidades do Interactive Report que um end user, né, um usuário, ele pode estar interagindo com os dados e alterando como eles são exibidos. Então aqui é um resuminho, basicamente, né, do que os três principais relatórios do Apex têm a nos oferecer. A gente pode ver aqui que o grid ele tem algumas capacidades a mais do que os outros, ele é o mais completinho. O Interactive Report nos permite, então, customizar os dados, né, na parte de front mesmo, como um usuário. E o Classic Report ele é mais travado mesmo e não dá muitas opções de customização pelo usuário final, certo? Então, vamos aqui para a nossa página na nossa aplicação. A gente tinha criado, então, a página de funcionários, essa aqui. Todos os relatórios compartilham a possibilidade de ter um link. Então, aqui, normalmente se tem, né, algum link para ir para outra página, editar informações, etc. Aqui ainda no Interactive Report, ele vai ter um layout específico, então ele vai ter essa carinha mesmo. E a gente pode ver que clicando nas colunas, algumas opções são exibidas, tá? Essa primeira opção para a gente ordenar. Então, essas primeiras duas, na verdade, são para ordenação. Ordenar aqui ascendentemente os dados e ordenar descendentemente os dados. A gente vai ter essa opção aqui para fazer o hide da coluna também. Isso aqui esconde a coluna. Então, por exemplo, não quero ver aqui o nome final do funcionário, eu posso vir aqui no hide column e ele tira daqui, beleza? Depois eu já explico como a gente pode recolocar essa coluna, tá bom? Então, continuando aqui, a gente ainda vai ter o control break. Isso aqui é a quebra de controle, né? Então, assim, quero pautar o meu relatório por exemplo, o departamento. Eu vou fazer uma quebra de controle. A gente vai ver, ó, que ele vai quebrar o relatório por departamento e exibir os funcionários de cada um desses departamentos, beleza? Então, essas são as features fáceis de acessar, digamos assim, justamente pelas colunas do próprio relatório. Então, ele fica nesse formato de filtro. A gente pode desabilitar aqui, habilitar de novo para ele fazer o filtro, ou até retirar ele aqui nesse xizinho, que a gente tira o filtro daqui, certo? Então, agora falando da parte superior aqui, a gente vai ter essa lupa, clicando nela, a gente vê essas opções. O que isso quer dizer? Como a gente tem um input de texto aqui, a gente pode estar adicionando algum texto e pesquisando por alguma coluna, ou a opção que já vem por default, né? A opção básica que é All Columns, ou seja, vai pesquisar por todas as colunas o que a gente colocar aqui. Então, se eu vim aqui e colocar, por exemplo, Manager, tudo que tiver uma ocorrência de Manager, né, e isso ele pesquisando por todas as colunas, vai voltar aqui. Nesse caso aqui voltou esse pessoal, 14 linhas. Funciona o filtro daquela mesma forma que a gente já viu antes, né? Pode desabilitar, habilitar e tirar. Nesse caso aqui eu vou tirar. E eu também posso pesquisar por uma coluna específica. Então eu posso dizer que eu vou pesquisar na coluna, né, de job, por exemplo. Né? Nesse caso aqui é a ocupação. Então eu vou dizer que a ocupação é, sei lá, sales, né? Vai ter sales. Então todas as ocorrências aqui de ocupações com sales, ele retornou, certo? A gente pode ver que está filtradinho. Tirar esse filtro aqui, beleza. Então esse é o filtro básico de texto que a gente vai ter em todos os Interactive Reports, desde que esteja habilitado, claro, lá no back-end. E agora vai ter também esse botões Actions. O botões Actions, ele também tem uma lista suspensa que vai nos exibir algumas opções. Para começar, eu queria mostrar para vocês essa aqui de Columns. Então, a gente vindo em Actions, clicando em Columns, a gente vai ver já aquela coluna que nós escondemos aqui nesse Do Not Display, né, que é para não exibir. Então, tudo que a gente escondeu em termos de coluna vai vir para essa parte aqui, nesse item aqui. E tudo que está mostrando vai estar aqui na direita, certo? Então, aqui a gente pode customizar tanto a ordem da coluna, por exemplo, quero que o salário venha em segundo, eu posso subir ele aqui, dar um apply, ele vai trazer o salário para cá, certo? Deixa eu voltar para cá. Agora eu vou reexibir o last name. Deixa eu colocar ele lá como a segunda coluna. Deixa eu trazer o salário depois do job. Dar um apply de novo para a gente resetar as configurações. Ok. Agora, a segunda opção, a segunda feature aqui é o filtro. Esse filtro aqui, a gente vai clicar nele e ver que tem duas opções de filtragem. A primeira delas vai ser por coluna. Aqui a gente pode dizer qual coluna que vai ser filtrada, o operador que a gente vai querer, né? Nesse caso aqui temos igual, diferente, é nulo, não é nulo, like, not like. Então aqui ele te dá bastante opção para fazer essa filtragem, né? Bem robusta. E aqui é a expressão final que você vai filtrar. Nesse caso, como ele é bem parecido com o que a gente fez aqui do texto, né? Só me dá mais algumas opções, eu vou fazer aqui por linha, né? Nessa daqui, por linha, eu vou falar o seguinte, que primeiro, eu vou dar um título aqui, né? Vai ser o Top Sales
Managers. Eu vou dizer então que, olha só o que o Apex faz pra gente. Ele coloca cada uma dessas colunas, ele atribui uma letra. Então, tu vai ver que para a coluna first name, por exemplo, é a letra B, para a coluna last name, é a letra C e assim por diante. O que eu vou fazer é, clicando mesmo, ele já vai montar a expressão para mim. Então, eu vou dizer o que aqui? Que o job, né, no caso o G, só clicando, ó, job tem que ser igual a, deixa eu abrir aqui aspas simples agora para escrever, Sales Manager, e o salário, opa, nem vou escrever, vou clicar, salário é maior do que 11 mil, por exemplo. Então, o que a gente quer extrair desse relatório? A gente quer extrair quem são os gestores de vendas que têm o salário acima de 11 mil. Nesse caso aqui está vindo por dólares, também seria reais no nosso exemplo. Eu posso dar um apply agora aqui nesse filtro, nessa expressão que a gente fez, e ele vai me trazer todos os top, né, gestores ali de vendas, que têm os salários mais elevados, certo? Deixa eu tirar esse filtro agora, já viu como é que faz, né? E eu vou para a parte de dados, efetivamente. Vindo aqui no menu Actions, vindo em Data, né, que seria dados, a gente vai ter algumas opções. A opção de Sort, que você também tem ali na coluna, né, de maneira mais fácil, e aqui ela está mais completa. Então eu posso fazer a ordenação aqui que eu quero. Eu quero primeiro, por exemplo, por nome, aí depois vai ser por sobrenome, e por último, salário, em ordem ascendente. Os nulos ficam pro final, sempre pro final. E dou um apply aqui, ele já vai aplicar essa ordenação que eu fiz. Nesse caso não mudou muita coisa, né, já que já estava mais ou menos nessa ordenação aqui. A gente também vai ter, dentro ainda de data, né, dos dados, a opção de aggregate, que basicamente vai fazer uma soma lá no final da nossa coluna. Então você pode ver que a gente tem a coluna de salary, né, a coluna salário aqui. Essa coluna a gente vai poder jogar a informação de quanto é o total de salário pago, digamos assim, a todos esses funcionários que estão sendo exibidos. Então a gente pode vir aqui em Actions, data, né, que seria dados, aggregate, que a gente vai fazer uma agregação, que a gente chama. Então a gente vai deixar new aggregation mesmo aqui, que vai ser uma nova. Tipo de função que a gente vai usar vai ser uma soma. A gente vai ter aqui média, um count também, mas a gente vai usar uma soma da coluna salary. Então aqui ele já deixa algumas colunas passíveis de fazer isso. A gente vai selecionar aqui o salário e vai dar um apply. E se eu ir lá embaixo e procurar realmente o final dos registros, né? A gente pode ver aqui, ó, no final de tudo tem uma linha a mais agora, destacando quanto é a soma total disso, né? 691.216, nesse caso aqui. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o relatório. Ainda nessa parte de dados, a gente vai ter as computations. Isso aqui é bem poderoso, né? A gente pode criar novas colunas baseado em cálculos. Então, por exemplo, a gente tem a coluna salary aqui e a gente tem a coluna commission percent também aqui. Então, imagina se eu quero saber, a gente pode ver também, olha só, que nem todos têm o percent aqui. Então, é mais o pessoal que tem ligação com o departamento de vendas, né? Vendedores que têm essa comissão. Então, se eu quiser saber, por exemplo, o salário final de um vendedor, já com a comissão inclusa, eu posso vir aqui no Compute, vou deixar New Computation aqui. O nome dessa coluna vai ser salário final dos vendedores, ou dos comissionados, poderia ser, né? Vou colocar aqui uma máscara, né, já parecida com a que a gente tem. E qual vai ser a expressão que a gente vai usar aqui? Vai ser, então, o salário mais... Salário, aqui vou usar o mais, aí abre parênteses, salário vezes o coeficiente. Coeficiente, no caso, vai ser o nosso... Cadê? Aqui, commission percent. E aí, fechar parênteses, ok. Então, a minha expressão é o salário mais o coeficiente aqui de comissão, né? Vou dar um apply. E a gente vai ter aqui o salário final dos vendedores. Você viu que criou uma nova coluna, ela é passível de edição aqui. Então, olha só, ele fica com esse asterisco para dizer para você que é uma computation, que não é uma coluna do relatório em si, né, e nem da tabela, e sim uma computation criada pelo client-side aqui do Apex. A gente pode trazer um pouco mais para perto, para ficar perto do salário. O salário final ficar perto do salário normal, certo? Fechou. Esse flashback ele vai servir para a gente retornar dados que foram alterados. Por exemplo, eu vou vir aqui na Alana, ela recebe 3.100 de salário, vou trocar aqui para 3.500 e dar um apply. Ok, a gente viu aqui que trocou, tá 3.500. Mas, vai que eu fiz isso por engano, eu não lembro o valor que a Alana estava ganhando, eu preciso alterar de novo. Então, essa seria uma opção, a gente vir no Actions, Data, Flashback,
E aqui no flashback, ele vai me pedir quantos minutos atrás você quer ver esses dados. Eu quero ver os dados de 5 minutos atrás, por exemplo. Então a gente vai ver aqui que a Alana vai estar com os 3.100 de novo. Então aqui a gente recuperaria a informação original que teria antes. Claro, flashback, como todo banco Oracle, tem um limite. Então a gente não pode extrapolar. Vou tirar esse filtro aqui. Beleza. Agora a gente vai explorar outra função do Actions menu, que é o Format. Esse aqui é bem interessante, a gente já conheceu o Control Break, né, através aqui da coluna, mas existe também o Highlight. O Highlight, ele vai nos deixar com linhas ou colunas não, linhas ou textos com um destaque, né? Então aqui a gente pode ver que tem a opção de background, ou seja, a parte de trás mesmo, não o texto, e aqui o texto, né, a cor do texto. E aí, para isso, a gente pode desenvolver as regrinhas que vão destacar essas linhas, né? No caso aqui, a regra que eu vou criar para a gente ter o exemplo vai ser de que o commission percent, né, o percentual de comissão, ele vai ser maior ou igual que 0,25. Então, a gente tem alguns vendedores ali que tem um percentual de comissão bem elevado. Então, 0,25 para cima eu vou destacar, né, que é o pessoal que tem o maior índice. Vou deixar como está aqui as cores, vou só dar um apply, vocês vão ver já aqui, olha só o que ele faz, tudo que tiver então acima de 0,25 ou for igual a 0,25, ele já vai dar o destaque, certo? A gente também pode ir explorando aqui ainda no filtro, posso clicar nele, vocês vão ver que ele vai abrir a telinha dele de novo. Eu vou, então, ao invés de fazer um background em destaque, eu vou deixar um texto em destaque, colocando a cor vermelha, por exemplo. Isso é bastante pedido aí pelo pessoal que trabalha vendo os relatórios, né? Então, vou aplicar aqui. E olha só, ele já deixou o textinho vermelho. Ficou um pouco amarelado ainda, que eu não tirei totalmente a cor. Deixa eu tirar completamente só para ficar bonitinho aqui. Pronto. E aí eu tenho destaque também só no texto, beleza? Agora, deixa eu tirar aqui essa opção, vou desativar, vou deixar por ali. Aqui no Actions menu, a gente vai ter também a segunda parte de opções. A gente vai ter o chart, que é basicamente o gráfico que a gente pode plotar em cima desses dados aqui. Então, selecionando essa opção, ele já vai me dar aqui um wizard, né, um ajudante de construção de gráficos. E você pode, então, começar a fazer as seleções. Eu, por exemplo, aqui vou fazer um gráfico por departamento. Então, selecionar aqui Department. Então, departamento vai ser a minha label. E o valor disso vai ser basicamente aqui o salary, meu salário. E a função que eu vou usar tudo vai ser o sum. Tá? Então, o que a gente vai extrair desse relatório aqui no final? Vai ser o salários por departamento, né? Soma dos salários por departamento. Vou deixar na orientação vertical mesmo para a gente ver e dar um apply, certo? Então, aqui ele criou o gráfico de barras, ó, a gente pode ver por departamento. E a gente pode ver também que criou aqui um novo tipo de visualização. A gente tem agora a View Chart e também tem a View Tabular, View Report, que a gente volta para a tabela. Então, agora, a partir de agora, o relatório ele pode ser visto a partir desses botões aqui, certo? Outra opção bem legal aqui é a gente ainda vir no Actions. Opa, tem que ser na versão tabular. Vir no Actions e selecionar o Group By, que a gente vai conseguir fazer agrupamentos no relatório. Então, vindo aqui no Group By, eu vou fazer um agrupamento aqui, por exemplo, por cargo. E eu vou dizer que vai ser uma soma do salário, soma do salário por cargo, né? Salário por cargo. Máscarazinha, aquela que a gente já está trabalhando. Vou ligar a soma e vou adicionar também uma segunda função que vai fazer o average, ou seja, a média do meu percentual de comissão. Deixa eu ver aqui, média do percentual de comissão. E ficou grande demais. Deixa eu botar aqui no padrãozinho que a gente está trabalhando também. E é isso, vou deixar assim, isso aqui não precisa fazer a soma, vou dar um apply. E olha só, ele cria uma nova entrada aqui, então, agora a gente tem 3 visões. Essa aqui é agrupada por cargo, né? Então aqui, President, salário por cargo 24 mil, aqui não tem média de percentual porque não é um vendedor, né? Mas aqui nos vendedores a gente vai ter, né? Ó, por exemplo, um gestor de vendas, ele tem a média aqui de 0,30 de comissão, né? Já o representante de vendas tem 0,21 e assim por diante. Como a gente marcou aqui a soma, no final ele trouxe a sominha pra gente do salário por cargo, a gente vai ter esse salário final aqui. É uma das alternativas para você quebrar a visão e gerar insights aqui dentro do relatório, certo? E a gente vai ter, por último, então, a nossa visão de pivô. Deixa eu voltar para o relatório tabular, Actions. Pivô. Então, pivô, para quem não sabe, é basicamente transformar, né, uma coluna em uma linha. Então, a gente pode pautar relatórios por outras visões dessa forma. Clicando aqui em Pivot, ele já vem o ajudante, né, o wizard de construção de pivots.
Aqui a gente vai selecionar como pivot column a departments, né? A gente vai pautar então pelo departamento. E as linhas, né, do relatório vão ser pautadas por job, ou nesse caso aqui o cargo, né? Aqui nas funções que a gente vai ter, vai ser um average, que é a média salarial. Então, média salarial. Vou botar a máscarazinha e a soma no final. Vou dar um aplicar aqui, olha só. Ele, então, trouxe pra gente, agora o job, que é o cargo, virou uma linha. E aqui a gente vai ter a média salarial por departamento, né? Então, aqui, por exemplo, olhando para o departamento executivo, a gente vai ter que o vice-presidente aqui ganha essa média e o presidente essa média. No departamento de finanças, a gente vai ver aqui que o content vai ganhar essa média aqui e o gestor de finanças vai ganhar essa média aqui. E assim por diante, a gente pode estar fazendo esse tipo de visão também, que é muito interessante, certo? Então, caso você agora tenha terminado as edições, tenha já configurado quais colunas que vão aparecer, quais que vão desaparecer, qual vai ser a ordem, a gente vai fazer o salvamento disso. Então a gente pode clicar no Actions aqui, a gente vai ter a opção Report. A opção Report vai ter o Save Report. E aqui dentro do Save Report a gente vai ter um construtor dele também, olha que interessante. Aqui a gente pode selecionar, no nosso caso aqui, a gente tem a opção de selecionar também como um default. O que isso quer dizer? Quando você é um desenvolvedor, tem a barrinha aqui que nem a gente como desenvolvedor pode definir como ele vai ser exibido por default, né? Como ele vai ser exibido automaticamente para o usuário. Mas o usuário também tem a possibilidade de salvar ele como relatório nomeado, que é o que a gente tem aqui. Então, como relatório nomeado, o usuário vai poder vir aqui, meu relatório. Aqui ele pode dar uma descrição, né? E aplicar. O que acontece? A gente vai ter a opção meu relatório aqui agora. Então, a gente vai ter o relatório normal, que é esse primary report, que seria o que o desenvolvedor definiu como o relatório final. E o usuário pode ter os relatórios privados dele aqui, que é com mais filtros e fazendo outras coisas, né? Por exemplo, eu vou habilitar aqui o nosso highlight, posso mover entre eles, você vai ver que vai mudar a visualização. Então, isso ajuda bastante o pessoal ali de tirar informações úteis e definir seus próprios layouts quando está trabalhando com esses dados, né? Bem poderoso. E as visões, claro, ficam aqui para a gente poder consultar, né, quando a gente salva dessa forma. Ainda dentro de salvar, você pode estar salvando como um desenvolvedor, como eu falei. Então, a gente seleciona a opção Default. A gente pode salvar aí como Primary ou Alternative, né? Nesse caso aqui, Primary seria a versão primária dos dados, ou seja, que sempre vem para os usuários novos ali, que não tem nenhuma edição que eles fizeram. E o Alternative, que seria uma opção aqui já pré-definida de relatório. Então, se eu quiser deixar, por exemplo, para todos os usuários poderem selecionar, eu posso dizer aqui que comissões altas, vou deixar assim o nome e aplicar aqui, e aí todos os usuários vão poder ver essa opção de comissões altas, né? O relatório pode até carregar aqui como default, né? Que seria essa visão, mas aí quando clicarem aqui, todos poderão ter essa visão aqui de comissões altas, e o relatório ainda vai ser pautado ali pelo desenvolvedor, qual é a visão que o desenvolvedor propôs, né? Então, ainda sobre o Actions, a gente vai ter a opção de download. A gente tem algumas opções aqui para baixar, né, esse relatório. CSV, HTML, Excel, PDF. Aqui não tem nenhum segredo, só selecionar e baixar. E, por último, o Subscription, que vai ser um envio de e-mail, né? A gente pode definir o e-mail aqui para fazer o envio desse relatório, né? Então, o usuário final pode pautar todo o relatório, a visão que ele quer deixar e depois enviar por algum e-mail. Lembrando que, para enviar de fato esse e-mail, essa parte de back-end de mensageria do Apex tem que estar configurada adequadamente, tá? Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido direitinho como funciona e quais são as capacidades do Interactive Report. Se gostou, considere dar um like. E até a próxima. Tchau, tchau.